Voltamos e agora a gente vai usar a nossa apostila de geografia. Na aula passada, nós começamos a ver aí o capítulo 7, que fala sobre os territórios étnico-culturais, né? Que são aqueles povos tradicionais do Brasil, né? Que tentam manter a sua tradição e a sua estabilidade na sociedade, né? No meio em que vivem. E nós vimos que fazem parte desse grupo os indígenas, o quilombola, o cigano, o extrativista, o pescador, povos de terreiro e ribeirinho. Nós vimos que de toda das 29 categorias, apenas 7, né, se classificam como povos tradicionais. Dando continuidade a esse assunto de hoje, lá na página 56, tá? Que foi aonde a gente parou, no Teorizando, a gente vai voltar a falar sobre o tema. Então, lá embaixo a gente começa lendo assim: territórios indígenas e demarcação de terras, tá? A gente vai entender aí um pouquinho que terras são essas, como eles vivem, pagam taxas, não pagam taxas, quem é que manda nessa terra toda aí, tá bom? De acordo com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, terras indígenas são uma parte do território brasileiro habitada por uma ou várias populações indígenas. Então, isso daí é informação da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Essa área é utilizada por esses povos para que eles exerçam o seu modo de vida e realizem suas atividades produtivas. Elas são indispensáveis para a reprodução física e para a manutenção das suas tradições e costumes, pois a terra confere identidade ao indígena. Você sabia que a demarcação de terras indígenas está prevista em lei? Isso mesmo, a demarcação dessas terras está prevista em lei, é assegurada pela Constituição Federal de 1988 e deveria ter sido feita em até 5 anos após a promulgação desse documento. Entretanto, mesmo após 30 anos de divulgação da lei, existem terras de povos indígenas que ainda não foram demarcadas, o que os coloca em risco, pois não foram assegurados seus direitos sociais, políticos e culturais. Então, gente, a FUNAI, ela tem esse papel, né, de defender esse povo para que a sua tradição e seus costumes não se percam. Afinal de contas, quando o nosso Brasil se estava prestes a se tornar colônia, né, e se tornar independente, os portugueses, quando aqui chegaram, encontraram quem? Os povos indígenas, né? Então, para que esses hábitos, esses costumes, essas heranças não se percam, né? Os indígenas, eles deveriam, né, ter total apoio do governo para que eles conseguissem se manter. Mas não é com frequência isso que acontece. A gente vê aí nos noticiários, nos telejornais, né, que os índios vivem em constante brigas, né, e confrontos, lutando por seus direitos, né, que às vezes não é dado a eles, né, e para isso eles não são assegurados, por isso eles não são assegurados, né, não têm aí seus direitos sociais, políticos e culturais designados. Continuando aí, hoje em dia, existem aproximadamente 462 terras indígenas regularizadas no Brasil, que estão distribuídas pelas 5 regiões político-administrativas do território nacional. Então, a gente já sabe, né, que existe essa quantidade aí, dividida pelas 5 regiões brasileiras. A sua maior concentração está na Amazônia, e a área ocupada por elas é de aproximadamente 13% do território brasileiro. Veja o mapa e no gráfico abaixo a distribuição das terras indígenas regularizadas por região. Como a gente está falando em gráfico, esse aí não é um gráfico de barras, né? Então,
ele está organizado por cores, né? De acordo com a legenda, ó. Em azul, a região sul, em vermelho, região sudeste, em verde, região norte, em roxo, nordeste e azul, centro-oeste. Então, de acordo com o que a gente está vendo aí no gráfico, a menor região, né, dessa distribuição e regularização é a região sudeste e a maior a região norte, que é como foi falado aí em cima, aonde se localiza, né, a maior concentração, que é na Amazônia. Você sabe qual foi a primeira terra indígena reconhecida legalmente no Brasil? Foi o Parque Indígena do Xingu, no estado do Mato Grosso. Ele foi criado em 1961 e atualmente vivem nessa área aproximadamente 5.500 indígenas de 14 etnias diferentes. Isso é muito legal, não é mesmo? Veja a localização dessa área e uma das atividades desenvolvidas por esse povo. Esse nome é difícil. Então, ó, aí a gente vê a oficina de cantos, né, praticada por eles, vendo que eles mantêm a tradição. E abaixo, ou melhor, ao lado, nós temos a localização desse parque indígena, tá bom? Aí na região centro-oeste, pegando um pouquinho de cada região. Na sequência, na página 58, a gente vê como o Instituto classifica, né, essas terras. O Estatuto, né, classifica essas terras. O Estatuto do Índio classifica essas terras indígenas em 4 modalidades distintas. As terras indígenas tradicionalmente ocupadas, o que são as reservas indígenas, as terras dominiais e as interditadas. Então, a gente vai ver agora um pouquinho sobre cada uma delas. As terras indígenas tradicionalmente ocupadas são as terras indígenas de que se trata o artigo 231 da Constituição Federal de 1988, Direito Originário dos Povos Indígenas. As reservas indígenas são terras doadas por terceiros, adquiridas ou desapropriadas pela União, que se destinam à posse permanente ou patrimônio da União, mas não se confundem com as terras de ocupação tradicional. Terras dominiais, quase quebrei minha língua, dominiais, são as terras de propriedade das comunidades indígenas, havidas por qualquer das formas de aquisição do domínio dos termos da legislação civil. E aquelas que são interditadas, né, que são áreas interditadas pela FUNAI para a proteção dos povos e dos grupos indígenas isolados, com estabelecimento de restrição de ingresso e trânsito de terceiros na área. Então, isso daí, né, foi como ele foi classificado, como ele foi organizado, tá bom? É importante destacar que o limite dessas áreas está comprometido devido aos interesses dos grandes agricultores, dos garimpeiros e dos madeireiros, que buscam novas áreas para a expansão de seus negócios, aumento do lucro e riqueza. Mediante a esse cenário, né, cada vez mais as populações indígenas estão em risco, pois além de estarem perdendo suas terras gradativamente, um direito assegurado pela Constituição Federal de 1988, muitos ainda perderam e perdem suas vidas, pois são assassinados devido a esses interesses comerciais. Foi o que eu acabei de falar, né? A gente vê aí direto nos noticiários muitos índios, né, perdendo suas vidas por lutarem por seus direitos, né, por quererem manter suas terras, manter as suas tradições. Na sequência, a gente tem aí um exercício de fixação, que vocês vão ler o texto abaixo, vou deixar essa leitura para vocês, tá?
Vocês vão ler o texto sobre a Fundação Nacional do Índio e responder as seguintes questões. Leitura e interpretação. O que é a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e quando ela foi criada? Molezinha, hein? E cite no mínimo 2 objetivos da FUNAI. Qual é a função da FUNAI? O que ela pratica? Pensa aí.